Fotos, recortes de jornal, fragmentos dispersos, a carreira literária, a paixão pelo futebol e um lugar de destaque na evolução da música popular brasileira. A biografia de Chico Buarque é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. São 22 canções de Chico Buarque para tecer o enredo da paixão à primeira vista do casal que se encontra na noite de Réveillon e vive uma tumultuada história de amor até o desejado final feliz. No programa de hoje, vamos conversar com a atriz e cantora Ana Belo, responsável pela nova montagem do musical Na Bagunça do Seu Coração. Consta na pauta, na carne, passou na novela, está no seguro. picharam no muro. Mandei fazer um cartaz. Serás o meu amor, serás amor a minha paz. São mais de 400 páginas ilustradas com fotos e reproduções de recortes de jornal para contar a história de um dos mais importantes artistas da música brasileira. A biografia de Chico Buarque é uma bela edição, com histórias pitorescas da vida do cantor, compositor, dramaturgo e romancista. As primeiras músicas, os festivais da canção, a família, os amigos, os amores e a paixão pelo futebol. Tudo isso e muito mais, escrito com esmero e afinco pela jornalista Regina Zappa, nossa convidada de hoje. Regina, contando com essa para seguir minha jornada, são quantas biografias de Chico Buarque que você publicou? Leila, esse é o 4º livro sobre o Chico. Eu fui fazendo desde final de 99, quando eu lancei o primeiro Chico Buarque para Todos, e era uma biografia não linear, ia e voltava, mais temática, mais histórias e tal. Depois eu fiz um livro que se chama Chico Buarque Cidade Submersa, que era a relação do Chico com a cidade do Rio de Janeiro. Então, um livro bem bonito. Depois teve o Cancioneiro, que tem 3 volumes com as músicas todas. E o primeiro volume é o volume biográfico, também com um texto biográfico linear. E esse aí, que é um livro, quase que um almanaque, uma mistura de almanaque com biografia, tem o texto biográfico. E tem muita informação assim que vai acrescentando coisas ao que o texto está dizendo. Qual é o fio condutor que você escolheu? O fio condutor é a história dele. É a história dele. Desde que nasceu, e aí começa, enfim, que músicas tocavam quando ele nasceu, que tipo de música embalou o sono dele de bebezinho, e por aí vai. Ele com 2 anos, vai para São Paulo e fica lá até os 22, então ele começa a carreira musical em São Paulo, depois vem para o Rio e se estabelece aqui. Então, e aí, ao mesmo tempo, você vai contando esse pedaço da história do Brasil, né? Exatamente. E me diz uma coisa, como é essa história do baú da tia Cecília, que rendeu exatamente este livro? É isso mesmo. Quando eu terminei esse primeiro livro, a tia dele faleceu. E a Miúcha, irmã dele, a cantora, que hoje é muito minha amiga, ela disse assim, Regina, vamos lá na casa da tia Cecília ver o que tem lá. E ela guardava absolutamente tudo que saía na imprensa sobre o Chico, sobre a Bebel e sobre a Miúcha, né? A Miúcha é a filhada dela. Não eram recortes, eram as revistas inteiras, eram os recortes de jornais. Isso é formidável, porque você tem um retrato da época, de cada época, daquela semana, né, do que estava acontecendo, de mais importante. Isso deve ter te localizado bem. Mas aí eu não pude usar isso no primeiro livro, que eu já tinha terminado. E eu fiquei com aquele material assim, meu Deus, isso é tão rico, tão precioso, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí, conversando com um amigo editor, o Júlio Silveira, disse, não, vamos fazer então um livro novo para usar esse material.
E tem coisas, assim, muito saborosas, tem assim... Dá exemplo de uma coisa assim que você gosta. Uma coisa bem interessante daquela época, dos anos 60, foi uma entrevista, acho que, se eu não me engano, na revista Manchete. E reunia o Chico Buarque, o Geraldo Vandré e o Roberto Carlos. Que era uma coisa inusitada, porque tinha aquela coisa da Jovem Guarda contra a MPB. E aí os dois, tanto o Chico quanto o Vandré, ficavam dizendo para o Roberto, vem cá, entra no nosso time, grava a música brasileira. E o Roberto dizia, mas eu faço música brasileira. Então, é muito engraçada essa entrevista, ela está quase que na íntegra aí no livro. Porque o livro também conta uma boa parte da história da música popular brasileira, da música brasileira. E você começa com Donga, não é? O autor do Pelo Telefone, o primeiro samba a ser registrado na Biblioteca Nacional e gravado. E por que você parte daí? Porque o Chico é dos anos 60. Porque tem uma gravação muito bonita e muito curiosa que reúne Donga, Pixinguinha e o Chico, garoto, assim. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar. Ernesto Joaquim Maria dos Santos, conhecido como Donga, foi um músico, compositor e violonista brasileiro nascido no Rio de Janeiro em 1890. Era filho da famosa Tia Amélia, do grupo das baianas da Cidade Nova, que promoviam rodas de samba na casa da lendária Tia Ciata. Amigo de João da Baiana e Pixinguinha, começou a tocar cavaquinho de ouvido aos 14 anos. E em 1917, consagrou o samba Pelo Telefone, considerado o primeiro gravado na história. Em 1922, integrou ao lado de Pixinguinha e outros 6 músicos o grupo Oito Batutas, que excursionou pela Europa. Donga viveu seus últimos dias no Retiro dos Artistas e morreu em 1974. Então ele conheceu essas figuras importantíssimas da MPB e aí essa história tinha que ser contada um pouco. Quem é o Donga, né? Se é importante ele ter, né, o Chico ter participado desse programa com ele, quem é ele? E outra coisa, Leila, nessa época dos anos 70, que era a época dos festivais, né, que começaram em São Paulo, era uma época que a música tomava conta da televisão. Todo mundo se reunia para assistir os festivais e torcer, e era uma torcida que parecia torcida de futebol. Agora, falando em festival, qual foi a música que realmente projetou o Chico Buarque para a carreira de sucesso? Sem dúvida, a banda. A banda, e foi interessante porque aí esse livro tem muito sobre a banda, porque o que eu descobri de matérias, de revista e jornal, e artigos e críticas que saíram sobre a banda é mais do que qualquer outra coisa na carreira do Chico. Então, a banda foi realmente a música que projetou. Ele virou um popstar da noite para o dia. Olha só, Volta à Cena Carioca, um musical na bagunça do seu coração, com 22 canções de Chico Buarque. A história de amor entre ela e ele resiste a encontros e desencontros até o incontornável final feliz. O projeto da nova montagem é da atriz e cantora Ana Bello, que vai nos falar agora sobre o espetáculo. Vamos ver. Ao longo de sua carreira, Chico Buarque compôs músicas que embalaram fatos marcantes da vida de brasileiros de diferentes gerações. 22 dessas canções ajudam a contar nos palcos a história de um amor que nasce numa noite de Réveillon e passa por diversas fases no ano que se inicia ali. O musical Na Bagunça do Seu Coração é protagonizado pela atriz Ana Bello, que é também a responsável pela realização do projeto. Ela, também jovem, sedutora e insistente. Não, solidão, hoje não. Quero me retocar nesse salão de tristeza onde as outras penteiam mágoas.
Anabela, você é atriz e cantora, não é? Deve viver às voltas com projetos de musicais, não é? Por que você escolheu justamente Na Bagunça do Seu Coração para produzir, desenvolver? Eu assisti essa peça em 98. Na época era o Cláudio Botelho e a Cláudia Neto que faziam ainda como atores. E aquilo me marcou muito. Eu lembro até de pessoas que viram mais de uma vez. Eu tenho um amigo que viu 18 vezes na época. Caramba! E foi realmente uma peça que marcou muitas pessoas. Direção da Bibi Ferreira, não Exatamente, foi? é. E desde ali você teve vontade de fazer um dia, de montar o espetáculo? Eu tinha vontade. Aí, uns 3 anos atrás, eu estava procurando uma peça com mais ou menos 2 atores, que fosse um musical. E aí eu lembrei dessa, que ainda mais com músicas do Chico, melhor impossível, né? Quando nos apaixonamos, poça d'água é chafariz. Ao olhar o céu de Ramos, vê-se as luzes de Paris. No verão é uma delícia, brisa fresca de Bangu. É um cabo de polícia, só nos diz nesse Bangu. Conta um pouquinho da história pra gente, me diz o que você mais gosta na história, no enredo da peça. É a história de um casal que se encontra no Réveillon, se apaixona à primeira vista, vão viver juntos e começam a viver aquela rotina. E aí a rotina começa a desandar o relacionamento, eles se separam. Você deve sujar as mãos é de tanto mexer nos jornais que você joga fora antes de eu ler. Ah, você tá falando daquele caderno que a cada dia você lia um parágrafo? Ah, meu bem, a casa não pode pagar pelo seu bloqueio mental. Meu bem, a casa só existe por causa do meu bloqueio mental, que me fez vir viver aqui com você. Tudo se acontece num ano só, então tudo marcado com Réveillon, Carnaval, Festa Junina, então todas as cenas têm essas marcações de tempo. E eu que estava me guardando pra quando o carnaval chegar. Se guarda mais não, cai na vida, arruma uma sirigaita qualquer. Ah, eu não preciso não, eu já tenho uma. Mas eu acho que vai precisar sim, porque eu não aguento mais suas grosserias, Ah, você é uma louca. Há um entrosamento entre as canções e esses encontros e desencontros do casal, o texto assim flui de diálogos para as canções, há uma fluência. Há uma fluência e é muito interessante ver como as músicas se encaixam naquelas situações, né? Parece que realmente, porque as músicas não foram feitas para esse espetáculo. Tem até músicas de outros musicais. Por exemplo, tem uma música que eu acho muito interessante, que é da Ópera do Malandro, que é Viver do Amor, que na ópera é cantada por uma mulher, numa situação completamente diferente. E no espetáculo da gente é cantado pelo Cristiano Gualda, que faz um professor nesse momento. Então são situações bem diferentes, assim, e as músicas se encaixam muito bem. Pra se viver do amor, há que esquecer o amor, há que se amar sem amar, sem prazer e com despertador, como um funcionário. João Máximo e Luiz Fernando Viana, que são os autores do roteiro, fizeram todo esse trabalho. Eles pegaram o repertório do Chico Buarque e montaram um espetáculo com uma historinha, né, sendo todo costurado pelas canções. Qual é a primeira canção que mexe assim com o público, que faz ele entrar na história? É muito legal porque tem muitas canções que que o público já conhece, né? Então, tem músicas que o pessoal canta junto, tipo Olhos nos Olhos. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Mas a primeira, assim, que eles embarcam, que leva o público mesmo para a história... É o Casamento de Pequenos Burgueses, que é uma música que tem, ao mesmo tempo, tem umas cenas no meio, e que são cenas de cotidiano de casal, que todo mundo já passou um dia na vida. Então, é muito interessante que as pessoas começam a rir. Se então, reconhecem, né? Deve olhar um pro outro, casal. Você já dá para perceber isso, a plateia? Dá. Deve olhar, só falta dizer, tá vendo? Tá né? vendo. Você poderia tirar esse tênis imundo de cima da minha penteadeira ou é pedir demais? Você poderia tirar o secador de dentro da pia antes que eu morra eletrocutado ou é pedir demais? Você poderia tentar acertar o vaso na hora de fazer xixi ou é pedir demais? Ele faz o macho irrequieto. E ela faz crianças de monte viver sob o mesmo teto. Até secar
próximo bloco. A letra do Chico se encaixa perfeitamente na música do Edu e vice-versa. E ainda... Eu costumo dizer que o Chico ele tem o poder de escrever coisas que parece que ele olhou pelo buraco da nossa fechadura, né?